Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, todos que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, todos que estão aqui na galeria, eu quero, senhor presidente, nessa tarde de hoje, destacar, é sempre importante reforçar na tribuna desta casa o que vem acontecendo em Pernambuco esse ano em relação ao volume de recursos que vem sendo liberado pelo governo do presidente Lula. Volume de recurso que mostra o compromisso do presidente Lula com o povo pernambucano. E é evidente que a gente imagina que aqueles que são bolsonaristas ficam um tanto envergonhados, porque o que Lula já fez até agora já não chega... o que o governo de Bolsonaro fez não chega um quarto do que o governo do presidente Lula já fez até agora em relação à liberação de investimentos para Pernambuco. Toda semana tem ministros aqui em Pernambuco liberando recursos, vendo ações que podem ser aportados investimentos pelo governo federal. Recentemente, nós tivemos a presença do ministro Silvio Costa Filho, que fez uma visita técnica de acompanhamento ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, também anunciou investimento de 1,6 bilhão para a instalação do terminal de contêineres em Suape. Recebemos nos últimos meses a visita de vários ministros e representantes de ministérios, selando convênios, destinando recursos ao governo do Estado, mostrando a preocupação do governo Lula em impulsionar as ações. Tivemos a assinatura de convênio do MDS com 33 milhões para o programa de fomento da agricultura familiar, mais 160 milhões para a segurança pública, anunciada pelo ministro Flávio Dino na semana passada. Foi investido pelo novo PAC 91,9 bilhões aqui no Estado para as obras, serviços para a população. Então, hoje, inclusive, o ministro Silvio Almeida está em Pernambuco com caravana dos direitos humanos, que tem a missão de avaliar os complexos penitenciários em todo o Estado. Ou seja, nós estamos vendo Pernambuco receber uma quantia de investimentos, deputado Sileno Guedes, extraordinários do governo federal para aportar recursos aqui em Pernambuco, com o objetivo, inclusive, de melhorar a vida da população. Porque são obras que têm como objetivo chegar na Dona Maria, chegar no Seu João, né? Obras para estradas, obras para encostas, obras para a agricultura familiar, recursos para que chegue na ponta para o povo trabalhador. E eu tenho certeza que isso as pessoas vão começar a sentir e a perceber claramente que o governo do presidente Lula é um governo comprometido em melhorar a vida das pessoas. E vai ficar muito difícil para aqueles que defendem o governo Bolsonaro chegar na casa dessas pessoas para defender o governo Bolsonaro. Porque o governo do presidente Lula está liberando recursos e essas ações estão chegando lá na ponta para os trabalhadores e trabalhadoras, porque foi isso que o presidente Lula disse quando assumiu a presidência desse país, que o seu compromisso era com o povo brasileiro, independente de quem tivesse sido eleito. E aqui em Pernambuco a gente está vendo a quantidade de recursos que estão sendo aportados numa parceria aqui com o governo do Estado. E também, é evidente, com vários municípios, com a Prefeitura do Recife. E aí eu concedo aqui uma parte ao deputado, presidente do PSB, Sileno Guedes. Obrigado, deputado Doriel Barros. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Na verdade, me chamou a atenção a fala de Vossa Excelência, porque, na verdade, eu estou preparando também estava preparando para a próxima semana, né, uma fala pontuando justamente essas ações importantes do governo federal aqui em Pernambuco.
E o viés que eu quero trazer, e vou antecipar aqui um pouco agora, aproveitando, pegando, como dizia Liberato Costa Júnior, garupando na fala de Vossa Excelência, a minha preocupação, apesar desses investimentos todos, deputado Doriel Barros. Eu vou dizer por quê. No período anterior do governo Lula, no primeiro e segundo governo Lula, sobretudo no segundo, na reeleição do presidente Lula, Pernambuco viveu um tempo extremamente empolgante do ponto de vista da sua economia, crescendo mais do que o Brasil, crescendo mais que o Nordeste, porque havia interagia os investimentos do governo do Estado na mesma linha do governo federal. Foi aí que nós vimos investimentos importantes em Suape, uma participação expressiva do governo federal, mas uma participação também de projetos estaduais na mesma linha. Foi assim com o polo automotivo, foi assim com o polo de alimentações da região de Vitória e Santo Antão, onde o governo federal entrava com as ações importantes, os investimentos importantes e mais vultosos, mas o governo do Estado seguia na mesma linha. E eu estava observando a visita do ministro Silvio Costa Filho em Suape, onde vários deputados dessa casa participaram lá dos anúncios. O governo federal assegura para o Porto Suape 130 milhões de reais, como bem disse Vossa Excelência aí, através do PAC, na recuperação do mole central, 100 milhões para a dragagem do porto interno e 30 milhões para o porto do Recife, para a continuação da dragagem. Projetos que foram elaborados, pactuados pela gestão, pelo início da gestão desse ano, através do ministro Márcio França, concretizado agora se concretizando agora com o ministro Silvio Costa. Agora, a gente não viu nenhum anúncio por parte do governo do Estado complementando ou ampliando esses investimentos no que diz respeito à infraestrutura. Não tem uma licitação na rua para reforçar os investimentos que o governo federal está fazendo aqui em Pernambuco. O presidente Lula é presidente do Brasil, não é governador de Pernambuco. A gente precisa muito que o governo federal continue investindo aqui em Pernambuco, mas a gente precisa que as parcerias, como bem disse Vossa Excelência aí, na minha humilde opinião, equivocadamente, isso não é parceria. Não está havendo parceria. Parceria é quando se juntam duas ou três partes e todas se ajudam. Pernambuco está recebendo. A semana passada, o deputado Feitosa fez uma fala aqui com o jogo das palavras para que, mais uma vez, os investimentos que foram feitos agora em Suape, que serão feitos agora em Suape, não seja vítima do jogo das palavras. São investimentos exclusivamente federais e a gente não vê nenhuma participação, pelo menos anunciado, nenhuma participação de investimento do governo do Estado nessas ações. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Sileno. Eu acho que cabe aí o governo do Estado, os líderes, né, a bancada do governo, poder aqui, inclusive, depois, né, trazer quais as ações que o governo do Estado também vai e deve ou está aportando para que a gente consiga, com os investimentos federais e os investimentos estaduais, a gente tornar Pernambuco um canteiro de obras. Isso é fundamental e o governo do Estado fez, né, um investimento, aliás, fez um acordo de empréstimo de 2 bi, então a gente imagina que esse investimento deva ser feito pelo governo do Estado, essa é a expectativa, inclusive colocando uma parte também desses recursos em obras que estão sendo aportadas, investimentos pelo governo federal, né? A Assembleia Legislativa aprovou aqui recursos para que o Estado pudesse buscar. Então, acredito que o Estado terá e tem recursos e vai poder também potencializar esses investimentos que estão sendo feitos pelo governo federal, que, como disse, se o Estado fizer os aportes que a gente espera que o Estado faça, com os investimentos que o governo federal está fazendo em Pernambuco, nós vamos conseguir mudar
a realidade de Pernambuco, melhorando as condições de vida da população, oferecendo serviços de qualidade, garantindo segurança pública, garantindo um campo com gente vivendo de maneira decente, tendo renda, produzindo alimentos que possam chegar mais barato para quem vive aqui na cidade. Essa é a expectativa do presidente Lula quando libera esse volume de recurso para o estado de Pernambuco, para o PAA, para o PRONAF, né, o maior volume de recursos da história do Brasil liberado do PRONAF esse ano, e Pernambuco, em particular, vai receber uma quantidade de recursos bastante significativa. Então, nós estamos vendo Pernambuco receber recursos como outros estados do Nordeste não têm recebido. E é importante sempre a gente destacar, porque notícia ruim, ela rapidamente todo mundo divulga, mas notícia boa, dificilmente ela ganha a mesma velocidade. E essa tribuna aqui, a Assembleia Legislativa, pelos canais de comunicação, é importante a gente poder estar divulgando coisa boa, porque coisa boa gera coisa boa. E o que a gente está falando aqui é de investimentos em Pernambuco para melhorar a vida da população. Eu escuto com todo respeito o deputado pastor Júnior Técio. O presidente do PT, Doriel Barros, Vossa Excelência tem discorrido sobre feitos do governo Lula. E, na minha consciência, e ali em particular, eu fico pensando em que país Vossa Excelência vive. Porque falar de investimento é automaticamente falar numa economia pujante, nas coisas acontecendo. Aí eu me coloco no lugar do feirante que está agora vendo a TV Alep. Ele dizendo, eu até votei no presidente Lula, mas aqui o povo que comprava a mim na feira perdeu o Bolsa Família. Está tudo parado, Vossa Excelência. Quando nós vamos olhar os cortes feitos na educação, juntando aí educação e saúde, está na ordem de mais de 700 milhões. Corte, 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 corte. É tudo para baixo. Então, eu fico pensando como o povo pensa, principalmente aqui do Nordeste, que na sua maioria deu voto ao presidente Lula. Sem falar de que hoje nós temos aqui no nosso estado a visita do ministro dos Direitos Humanos. Encontramos o homem. Cadê o homem para ir contra o Hamas, para dar uma palavra de apoio a esse genocídio que está acontecendo lá do outro lado? Mas vem aqui para Pernambuco. Para quê, Vossa Excelência? Vamos dizer aos eleitores de Lula, vem para cuidar de presos. E olha que eles merecem cuidado. Não sou contra, não. Nós temos igrejas lá dentro. Temos um grupo de pessoas que querem realmente se libertar, melhorar. Mas, Vossa Excelência, como é que o povo se sente nesse sentido? Apoia terrorista e vem aqui para dentro dos presídios. Então, eu vejo que vossa fala, ela cumpre um papel, presidente do partido, né? Admiro vossa atuação, não tenho problema de reconhecer isso, mas eu acho que Vossa Excelência fala algo que, na realidade, está meio fora de contexto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela participação, deputado. E aí a pergunta termina cabendo a mim fazer a Vossa Excelência em qual estado Vossa Excelência vive, mora. Porque eu discorri aqui uma série de investimentos que o governo do presidente Lula está fazendo em Pernambuco. Vossa Excelência só não viu os ministros aqui em Pernambuco porque Vossa Excelência não foi para os eventos que aconteceram aqui em Pernambuco de lançamento desses recursos. E olhe que os convites vieram para todos os deputados e deputadas. Só não foi quem não quis. Mas o presidente Lula, diferente do governo Bolsonaro, que convidava quando vinha para Pernambuco, mas não vinha nem fazer anúncios de obras, mas só mandava o convite para seus discípulos, para quem votava nele.
O governo do presidente Lula não, é diferente, manda o convite porque reconhece que todos que estão aqui foram eleitos democraticamente e, portanto, devem ser convidados porque são respeitados pelo governo do presidente Lula. E também eu acho que Vossa Excelência não deve comprar gás de cozinha, porque se Vossa Excelência perguntar à trabalhadora e o trabalhador que compra o gás de cozinha, vai saber que no governo do presidente Lula o preço do gás de cozinha caiu e tantas outras coisas que eram absurdas e que com o governo do presidente Lula a gente houve uma redução muito grande. O Bolsa Família, muito pelo contrário, que Vossa Excelência falou, ao invés de reduzir, ampliou, porque incluiu a mãe que tem filho, então as famílias estão recebendo um valor a mais, não é um valor a menos. Mas eu respeito Vossa Excelência e entendo a insatisfação, porque é evidente que Vossa Excelência vai ter mais dificuldade de chegar nas comunidades para convencer as famílias para defender Bolsonaro, porque realmente a gente sabe que hoje o presidente Lula vem cuidando de todo o povo brasileiro. Para encerrar, senhor presidente, eu só queria também aqui, não posso deixar de aproveitar esse momento para destacar a guerra que acontece atualmente entre Israel e o Hamas, que chega ao 10º dia hoje, conflito que já fez 4.000 vítimas fatais, 2.670 mortes de palestinos, 1.400 pessoas israelenses, maioria são civis, sendo muitas crianças, já foram trazidos, e é importante destacar isso aqui também, deputados, 916 brasileiros, a partir da articulação do presidente Lula, a mediação que o presidente Lula tem feito pela ajuda humanitária, pela libertação de reféns, sem cobrar um centavo por cada brasileiro que quer voltar para a sua terra. E os deputados devem estar acompanhando. Países, ao trazer as pessoas dos seus países, estão cobrando para poder tirar dessa zona de guerra. O Brasil não, está trazendo sem cobrar um centavo e comprometido com a paz. Por isso eu queria dizer que quero lamentar profundamente as vidas perdidas de israelenses e palestinos e defendo e lutamos todos pelo fim da guerra, pela libertação dos reféns e por todos aqueles que perderam suas vidas, toda a nossa solidariedade e todo o nosso respeito aos seus familiares. Muito obrigado, senhor presidente.